aproveitar que os irmãos estão de pé, alguns. Quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Dr. Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao 16. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu quero cumprimentar esta amada igreja com a paz do Senhor. Essa atmosfera aqui está muito agradável, porque nós podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus em nosso meio, desde que adentramos por essas portas. Então vamos estar lendo neste momento. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Querido Deus, a alegria nos nossos corações e na nossa alma neste momento em podermos estar aqui, onde reservamos uma parte do nosso tempo, nesse tão abençoado domingo qual o Senhor nos proporcionou, e é motivo de alegria estarmos aqui, Senhor, para cultuarmos a Ti. Senhor, a Tua presença é notável em nosso meio. Já podemos sentir, aqueles que estão ligados contigo, Pai, verdadeiramente podem sentir a Tua presença neste lugar. Louvado seja o Teu nome por todas as coisas. Deus, eu me esvazio de mim mesmo neste momento e quero transmitir para a Tua igreja a palavra ao qual o Senhor colocou no meu coração, para que possamos regozijarmos em Ti nesta noite. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, estamos alegres por estarmos aqui. E o nosso culto começou desde o momento em que nós começamos a nos preparar para estarmos aqui no santuário. A partir daí começou o nosso culto, aquela alegria, né, de estarmos na casa do Senhor. Não é assim, irmãos? No domingo a gente fica contando os momentos, os minutos, para chegar esse momento de estarmos aqui na casa do Senhor. E é motivo de alegria e passa tão rápido. Por isso eu te peço uma coisa. Neste momento, se liga com Deus, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Neste capítulo 7, Lucas, quando começa a descrever este capítulo, lá no início, nos primeiros versículos, ele vai contar a história do centurião, né? Que a gente, quando vê lá no primeiro versículo, ao concluir todas essas coisas perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E Jesus entrando em Cafarnaum era a cidade onde Jesus tinha sua casa, onde ele escolheu para morar, onde ele tinha seus amigos, ou seja, era a cidade que Jesus habitava. E ele entrando em Cafarnaum, o centurião, que era um homem muito importante daquela região, um dos seus servos adoeceu
vocês bem conhecem essa história. E ele, sabendo que Jesus operava milagres, e ele amava muito aquele seu servo, ele vai até Jesus clamar pelo seu servo. E ele fala com Jesus que não precisava que ele fosse até a sua casa para abençoar o seu servo, que bastava ele liberar uma palavra e o seu criado seria curado. Olha só que fé. E Jesus até disse que ele não tinha visto ainda tamanha fé como daquele centurião. E assim Jesus fez. Ele liberou uma palavra e lá na casa do centurião, o seu criado foi curado. E eu te digo uma coisa, nesta noite, o mesmo Jesus está aqui. E se você crer, Jesus vai liberar uma palavra para você nesta noite de vitória. Uma palavra de cura, uma palavra de libertação para a tua família, uma palavra para talvez uma porta de emprego, talvez por um ente querido seu que está lá no Brasil, está precisando de um milagre, ou até mesmo aqui, né, na América, eu não sei. Mas nesta noite, Jesus está aqui liberando palavras de vitória. Quantos creem assim possam dizer amém? E aí, Jesus liberou aquela palavra, o servo do centurião foi curado, né? Eu imagino a alegria daquele homem em saber que o seu servo e amigo, né, porque ele gostava muito, foi curado. E aí, Jesus parte para a cidade, ou seja, uma viela, né? Não era bem uma cidade, chamada Naim. E Jesus sempre vai onde tem alguém que está precisando dele. Se nós, os irmãos que são leitores da Bíblia, que admiram a palavra de Deus, vocês vão observar que é incrível. Mas Jesus sempre vai onde estavam precisando dele. Onde alguém estava precisando de um milagre. E assim Jesus, chegando em Naim, como nós lemos aqui, né, a passagem, ele se depara com o quê, irmãos? Jesus se depara com um funeral, né? Ele se depara com um morto. E ele se depara com uma mulher que, além do seu filho estar morto, a Bíblia vai dizer que ela era uma viúva. Aí os irmãos imaginam, a mulher já sofria por estar viúva, e ainda o seu filho vem a falecer. E Jesus, quando ele foi para Naim, a palavra vai nos dizer que ele foi com alguns discípulos e uma multidão. Ou seja, ele não foi apenas com os 12 discípulos, mas ele foi com alguns discípulos. A palavra nos dizendo assim, vai nos relatar que a multidão por onde Jesus ia, sempre havia uma multidão. Mas existiam aqueles que já estavam sendo seguidores de Jesus. Aqueles que já estavam próximos de Jesus. Aqueles que admiravam o ministério de Jesus. E hoje não é diferente. Nós podemos observar que existe uma multidão atrás de Jesus, atrás de um milagre, atrás de uma bênção.
atrás de alguma coisa que venha lhe beneficiar. Mas existe um grupo de discípulos, que são aqueles seguidores de Jesus, porque amam a Jesus, porque sentem prazer em estar perto de Jesus, que querem estar onde Jesus está. Ou não é assim com você que está aqui esta noite? Você veio aqui esta noite porque você esperava encontrar com o pastor? Esperava encontrar com algum irmão? Ou você veio aqui esta noite porque você tinha um encontro marcado com Jesus? Se você veio aqui esta noite porque você tinha um encontro marcado com Jesus, eu te digo que você é um discípulo de Jesus. Agora, se você veio aqui esta noite apenas porque não tinha nada para fazer, e você pensou assim, não tem nada para fazer, eu vou lá naquela igreja, eu vou lá assistir aquele culto, porque quem faz parte da multidão, não vem à igreja para adorar, mas vem à igreja para assistir o culto. Mas quem é discípulo, vem à igreja com o intuito de adorar ao Senhor. E eu te digo uma coisa, quando eu vinha para cá, eu falava no carro com a minha família, é tão pouquinho o tempo que nós temos aqui no santuário, que nós temos que valorizar cada segundo deste tempo aqui, com a nossa adoração ao nosso Deus, porque nós somos discípulos de Jesus. E Ele deixou uma missão para nós, ide fazer discípulos por todas as nações. E nós temos a obrigação de fazer discípulos também, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa história de vida, que as pessoas possam olhar para nós e querer também ser diferente como nós somos, com o nosso testemunho, com a nossa integridade, com a nossa vida de discípulo de Jesus, porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos a obrigação de sermos diferentes. E nós não seremos multidão, mas nós seremos discípulos. Aleluias. E quando Jesus chegava ali, os irmãos imaginam a cena. A Bíblia vai nos dizer que na entrada de Naim, ia uma mulher à frente, com as carpideiras atrás, que eram mulheres que eram contratadas para chorar e também para cantar num funeral. E logo atrás, vinha alguns homens carregando o defunto. Assim era o funeral. E mais atrás, uma multidão. E os irmãos imaginam Jesus e uma multidão se depara com uma mulher chorando, um morto, seu filho, e outra multidão. E o que acontece? Era comum de acontecer isso naquela época, de estar saindo um funeral e está entrando uma outra multidão na cidade, e foi regulamentado pelos rabinos que toda vez que isso acontecesse, se de Naim estivesse saindo um funeral e estivesse entrando alguma outra multidão, algum outro grupo de pessoas, eles tinham duas opções. Quem estivesse entrando em Naim e se deparasse com esta situação, ou eles entravam no meio daquele funeral e iriam chorar junto com
a família e iriam sepultar o morto, ou eles se recuavam. E eu paro aqui para meditar uma coisa com você. Na nossa vida também não é assim? Quantas vezes estamos passando por situações que existem aqueles que vão chorar conosco, que vão nos abraçar, que vão orar conosco, que vão sentir a nossa dor e vão nos ajudar. Mas existem muitos que vão recuar, ou não é verdade? Existem muitos que num momento difícil que estivermos passando, vão se afastar de nós, não vão querer sentir a nossa dor, não vão se importar com o nosso choro, não vão se importar com a nossa lágrima. E assim, não era diferente naquela época. E aí o que acontece? Jesus se depara com aquela situação, e Jesus vai até aquela mulher. Eu imagino que aquela multidão que estava acompanhando aquele funeral, deve ter pensado: o que esse homem vai fazer? Vai parar esse funeral? O que ele vai fazer? E ele chega perto daquela mulher, e ele fala assim para aquela mulher: não chores mais. Não chores mais. Meu irmão, minha irmã, Jesus tem contemplado a tua dor. Jesus tem contemplado as tuas lágrimas. Jesus tem contemplado o teu choro. Jesus tem contemplado aquilo que você tem carregado, que tem te afligido, que tem te doído, que tem te machucado. Mas o mesmo Jesus que chegou para aquela mulher e disse: não chores mais, Ele fala para você nesta noite: não chores mais. Ele está aqui, irmãos. Ele é real. Eu posso sentir a presença dEle. Quantos podem sentir a presença de Jesus? Ele quer secar as tuas lágrimas. Ele quer secar as tuas lágrimas. Jesus quer chorar contigo. Jesus naquele momento se comoveu daquela mulher. E Ele foi ao encontro dela, e Ele vai ao teu encontro nesta noite. E Ele quer secar as tuas lágrimas. Aleluia. E Jesus, se deparando com aquela situação, Ele disse para aquela mulher: não chores mais. E sabe o que era interessante, irmãos? Imagina, além da mulher ser viúva, era o seu único filho. Eu imagino que quando ela estava indo ali sepultar o seu filho, ela ficou pensando: meu Deus, o que será da minha vida agora? Meu único filho, já perdi meu marido, o que será da minha vida agora? Quantas vezes passamos por momentos assim, que nós nos vemos sem saída, que nós nos vemos sem resposta, que nós achamos que não vai haver solução, mas sabe o que acontece? É aí que Jesus aparece. Jesus sempre aparece no momento mais difícil, porque Ele é quem vai trazer a solução para nós. É Ele quem vai enxugar as nossas lágrimas. Sabe aquelas lágrimas que você tem derramado lá no canto da sua cama, onde você dobra os seus joelhos para orar? Vai chegar o momento que Jesus vai chegar para você e vai dizer: não chores mais. Ou seja, quando Ele disse isso para aquela viúva, Ele disse assim: filha, o teu problema já está resolvido. Eu cheguei para resolver o teu problema. E Jesus está aqui esta noite, Ele quer resolver o teu problema. Ele quer
enxugar as tuas lágrimas. Ele quer cessar o teu choro. Aleluia. Aquilo que talvez você já está quase sepultando, achando que está morto, Jesus está aqui nesta noite para fazer um milagre. Sim, talvez você ache que não tem mais jeito para aquele seu filho. Talvez você ache que não tem mais jeito para o seu casamento. Talvez você ache que não tem mais jeito para a sua esposa, para o seu ente querido. Talvez você ache que não tem mais jeito lá no teu trabalho. Você já está quase sepultando aquilo que tem te incomodado. Mas Jesus tem uma saída para você. E Ele tem uma solução para aquele problema que você acha que está tão difícil. E Jesus disse para aquela mulher: não chores mais. Chegando-se, colocou a mão no caixão, parando os que o levavam. Jesus para aquele caixão, coloca a mão naquele caixão, e sabe de uma coisa? Sabe por que aqueles homens realmente pararam? Porque eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam o que poderia acontecer. Mas sabe por que realmente eles pararam? Porque eles sentiram que quando Jesus colocou a mão naquele caixão, ali saiu virtude. Ali saiu virtude. Porque Jesus simplesmente não colocou a mão naquele caixão de qualquer maneira, mas foi um toque diferente. E aqueles homens sentiram que algo iria acontecer. E Jesus colocou a mão no caixão e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Olha só, Jesus não disse morto ou defunto. A ti te digo, levanta-te. Não, Jesus disse jovem. Sabe por quê? Jesus nos conhece pelo nosso nome. Ele sabe quem nós somos. Ele poderia ter dito morto, defunto. Não. Mas ali ainda iria acontecer um milagre. E ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E Jesus nesta noite, Ele te chama pelo teu nome também. E Ele diz para você: levanta-te. Ainda tem muita coisa para realizar na tua vida. Aquele teu sonho, não enterra não. Aquilo que você tanto almejou, tanto você desejou, e talvez você ache que está demorando, não enterra não. Levanta-te. Levanta-te dessa situação em qual você se encontra. Levanta-te. E Jesus te chama nesta noite pelo seu nome. Levanta-te. E Ele está te tocando com um toque diferente. E eu tenho certeza que está saindo virtude na sua vida aqui nesta noite. Na mesma forma que Jesus tocou naquele caixão, está saindo virtude aqui esta noite. E sabe de uma coisa? Naquela época, quando ia se enterrar as pessoas eram totalmente atadas, né, com ataduras, e ficavam imobilizadas. Mas aquele jovem, apesar de estar com a sua perna, seus braços atados, o seu ouvido não estava impossibilitado de ouvir. E ele ouviu a voz de Jesus. Quem sabe você entrou aqui esta noite totalmente imobilizado, sem forças. Não sente mais alegria na tua alma. Não sente mais o regozijo que você sentia antes. Está se sentindo imobilizado totalmente. Você veio aqui praticamente carregado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez até este momento você ainda não sentiu nada aqui. Não sentiu o toque do Mestre. Mas eu te digo uma coisa.
Ainda que você entrou aqui totalmente imobilizado, fragilizado, se sentindo fraco, mas o teu ouvido está ouvindo a voz de Deus aqui esta noite. E Ele está te tocando com um toque diferente. E Ele está te chamando pelo seu nome. E eu tenho certeza que você está sentindo o toque do Mestre. E Ele está te dizendo, levanta-te. Levanta-te, que em 2021 eu quero fazer algo diferente na tua vida. Aleluias. Levanta-te. Porque talvez aquilo que te machucou tanto no ano de 2020, que você quase parou de vir à minha casa, o Senhor está dizendo para você, no ano de 2021 eu vou fazer diferente. Levanta-te. Levanta-te dessa situação qual você se encontra. E Jesus está falando com você nesta noite. Ele te conhece. Ele sonda o teu coração. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Se fugirmos para o mais profundo abismo, ali também o Senhor está, que a sua palavra vai nos dizer. E quem sabe você entrou aqui hoje e falou assim, eu vou lá, mas eu só vou assistir, eu não vou abrir a minha boca para glorificar, nem para cantar. Mas o teu ouvido está ouvindo a voz de Deus nesta noite, dizendo para você se levantar desta situação. O Mestre está te tocando, porque Ele quer novidade de vida para você. Ele tem, Ele não quer não, Ele tem novidade de vida para você. Não fique prostrado, não fique parado. Deus tem novidade de vida para você. Mas talvez você pode me dizer assim, Écio, mas como que eu vou buscar isso na minha vida? Sabe o que eu te convido a fazer? Se talvez você não tenha vindo aqui, no santuário, à noite nós estamos aqui todos os dias, de 7h30 às 8h30, né, pastor Mário? Com os nossos joelhos dobrados, buscando ao Senhor. Porque mesmo que estejamos fragilizados, com as dificuldades do dia a dia, mas os nossos ouvidos estão aqui, porque Deus todas as noites tem uma palavra para nós aqui. E nós estamos aqui aos pés do Senhor. Eu te convido, ainda dá tempo, até o dia 21, tire alguns dias da semana e jejue. Busque ao Senhor, que você não vai nem perceber, mas essas ataduras que estão te prendendo vão soltar. E sabe o que vai acontecer na tua vida? Assim como Jesus tocou naquele caixão e disse para aquele jovem, levanta-te. E aquele jovem levantou. Você também vai se levantar. E vai se tornar um novo crente na presença do Senhor. Estamos vivendo os últimos momentos na face da terra. É momento de estarmos buscando a presença do Senhor a cada dia. Deus tem tocado o coração do nosso pastor Carlos para colocar essa igreja em oração. Porque ele, como homem de Deus, sabe que Jesus está às portas. E Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Ele quer que sejamos prontos para o arrebatamento. Então, igreja, é hora de buscarmos. É hora de desatarmos essas ataduras que muitas das vezes nos prende. Aquilo que tenta nos prender para tentar nos matar, para tentar nos enterrar. Os sonhos, os planos de Deus nas nossas vidas. Quantos projetos, quantos sonhos Deus tem sonhado para você. Talvez você se esqueceu. Quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrava que poucos dias atrás eu liguei para os meus pais, vou ser sincero, eu nem me lembrava disso. E os meus pais me falaram, Écio, você se lembra que quando você tinha aproximadamente 19 para 20 anos, um dia eu estava no mercado com meu pai fazendo compras.
E um homem que eu não conhecia, chegou para mim, tocou nos meus ombros, e Deus começou a usar a boca daquele homem, e ele falava para mim, eu tinha aproximadamente 19 anos, e ele dizia para mim que um dia eu ia pisar numa terra estrangeira. E eu tinha esquecido, irmãos. Eu sei que Deus tem projetos na minha vida, Deus tem planos na minha vida, e eu tinha esquecido desta profecia. E eu, poucos dias atrás, ligava para os meus pais, e eles me fizeram recordar isso. Sabe o que é isso, irmãos? Sonhos de Deus para as nossas vidas. Projetos de Deus para as nossas vidas. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou aqui anunciando esse evangelho que salva, liberta e transforma. E eu te digo uma coisa, quando Deus te escolheu, Ele escreveu uma nova história de vida para você. Ele criou uma expectativa. Quando Ele te escolheu, Ele te separou, Jesus criou uma expectativa com você. Mas é necessário que você tenha novidade de vida, que você busque isso, que você arranque essas ataduras que tentam te prender, que tentam frustrar os sonhos de Deus na sua vida, que tentam fazer você parar. Saia daqui nesta noite diferente. E aquele jovem, a Bíblia vai nos dizer, o rapaz assentou-se e começou a falar. Ele assentou-se e começou, ou seja, se levantou e começou a falar. Falar o quê? Quando nós recebemos uma bênção do nosso Deus, o que é que sai da nossa boca? Palavras de vitória. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é tempo de estarmos calados. É tempo de estarmos glorificando a Deus. Aquele jovem começou a falar. E eu tenho certeza que da sua boca saiu palavras de vitória. Crente, o que tem saído da sua boca? O que você tem falado? Qual tem sido as palavras que você tem professado no seu dia a dia? Deus tem se agradado do que tem saído da sua boca? É momento de nós nos conscientizarmos. O que eu tenho falado? O que as pessoas têm ouvido que sai da minha boca? É o que está aqui dentro que sai, não é verdade? É o que o coração está cheio. E o teu coração está cheio de quê? Se está cheio de Deus, eu tenho certeza que tua boca tem profetizado palavras de bênçãos. As pessoas têm reclamado que está tudo ruim, que está tudo difícil, mas você tem dito não. Deus tem me dado vitória. Eu venci. Eu tenho vencido. Eu venci o ano de 2020. Eu entrei no ano de 2021. Eu vou vencer também. Porque o mesmo Deus está aqui comigo. Ainda que eu tenha pego, talvez você tenha pego o Covid, mas você está de pé. Você está com vida. E da tua boca tem que sair palavra de vitória. O que Deus tem ouvido da tua boca? Crente, não fique calado. Entre por essas portas e glorifique ao Senhor. Deus tem te levantado. Assim como Deus levantou aquele jovem. Não vamos falar aquele defunto. Porque Lucas, ao escrever, ele disse aquele jovem. Porque ele estava adormecido, mas o Senhor o levantou. E o jovem começou a falar. E eu tenho certeza que ele começou a falar palavras de vitória. Crente, mude o teu linguajar. Se até aqui você tem reclamado, mude. Comece a falar palavras de vitórias. Com aqueles que te rodeiam. Com as palavras, com as pessoas que te cercam. Com os teus companheiros de trabalho. Com os teus vizinhos. Com os teus familiares. Com o teu patrão, com a tua patroa. Comece a profetizar palavras de vitória. Que mesmo que a situação não esteja boa, você vai ver o quadro mudar. Você vai ver essa situação mudar. Não é hora de estarmos reclamando, sabe por quê? O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos guardado.
Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Ainda que estejamos passando por um momento difícil, mas o Senhor está conosco no barco. Os discípulos, quando viram, Jesus estava dormindo e o mar se levantou. Os discípulos ficaram apavorados. E eles foram lá chamar Jesus. E o que Jesus fez? Jesus acalmou a tempestade. Qual tem sido a tempestade que tem te apavorado? Mas eu te digo uma coisa, mesmo que Jesus esteja quietinho, Ele está no seu barco. E o seu barco não vai naufragar. Porque Jesus, no momento certo, vai mandar essa tempestade acalmar. Está difícil. Mas abra a sua boca e glorifique ao Senhor. Que da sua boca saia palavras de vitória. Procure peneirar aquilo que você fala. As pessoas estão te observando. As pessoas estão vendo se você é discípulo ou se você é multidão. Sabe por quê? Hoje, lá em casa, a gente até saiu esse assunto na hora do almoço. Hoje todo mundo é crente, já percebeu, pastor Mário? Todo mundo é crente. Eu sou crente da igreja tal, da igreja. Multidão. Mas são poucos os cristãos. São poucos os discípulos que realmente estão do lado de Jesus. Estão seguindo Jesus de perto, não pelo que Ele pode oferecer, mas pelo que Ele é. E são esses que mesmo na adversidade abre a boca para glorificar ao Senhor. Mude o teu jeito de falar, mude o seu jeito de pensar. Se alguém chegar para você começando a reclamar, fala, não, para mim, graças a Deus, vai tudo bem. Não foi assim com o sunamita? Indo enterrar o seu filho? E ela disse, vai tudo bem. Seu filho estava ali morto, pronto a ser sepultado. Mas ela disse, vai tudo bem. Passe a dizer isso no seu dia a dia. Quando alguém vier lhe perguntar, como que vão as coisas? Vai tudo bem. Graças a Deus, vai tudo bem. Mesmo que lá dentro você pense assim, estou passando por um momento difícil, mas eu sei que Jesus está no meu barco, e o meu barco não vai naufragar, então vai tudo bem. Eu tenho certeza que foi palavras como esta, que aquele jovem profetizou naquele momento. Palavra de vitória. Começa esse ano com palavras de vitória. Com palavras que vão estimular outras vidas a ser diferente como você. Sabe por quê? Se nós começarmos a reclamar com quem está reclamando conosco, eles não vão ver diferença em nós. Eles estão sempre esperando algo de nós. E nós, como somos a imagem e semelhança de Deus, o templo do Espírito Santo, nós temos que transmitir algo de novo, algo de diferente para aqueles que nos cercam. E a palavra vai nos dizer que aquele jovem assentou e profanou palavras, com certeza, de vitória. E sabe o que aconteceu? Que vai dizer no verso 16: todos ficaram cheios de temor. Nós estamos precisando isso, irmãos. Temor. Termos temor. Todos ficaram cheios de temor. Você tem entrado por esse santuário com temor ao Senhor? No seu dia a dia, como tem sido a sua vida? Você tem vivido momentos de temor ao Senhor? Todos ficaram cheios de temor. Ou seja, eles se maravilharam com aquilo que o Senhor fez na vida daquele jovem. E eles glorificaram a Deus. Eles glorificaram a Deus. Você tem glorificado a Deus pelos milagres que Deus tem feito na tua vida? Pela tua casa, pelo teu alimento, pelo teu trabalho,
pela tua saúde, pela saúde da tua família, pela roupa quentinha, por aquilo que o Senhor não tem deixado faltar na tua casa. Você tem glorificado ao Senhor? Você tem tido esse temor a Deus? Naquele momento, todos sentiram esse temor e glorificaram ao Senhor por este milagre. Então, quando você vê um milagre acontecendo na vida de um irmão, na vida daquele que você ama, glorifique ao Senhor também junto com ele. Porque a vitória de um irmão é a vitória da igreja. E eu te convido a ficar de pé. Aquele morto, aquele jovem, me perdoe, era para ter sido sepultado. Mas aconteceu um milagre. Jesus chegou na hora certa. Jesus sempre chega na hora certa, irmão. Eu tenho certeza que entrou alguém aqui esta noite que precisava ouvir essa palavra. E eu te digo uma coisa: aquilo que você tanto precisa não vai ser enterrado, não. Jesus veio ao seu encontro essa noite. Assim como ele foi ao encontro daquele jovem que estava morto, ele está vindo ao teu encontro esta noite, neste momento. Não vai ser sepultado, não. Não vai ser sepultado, não. Deus tem um milagre para você. Você veio no lugar certo. Tantas pessoas escolhem tantos lugares para estar neste momento. Escolheram tantos lugares. Mas nós escolhemos o melhor lugar, que é estar na presença do Mestre. É estar na presença de Jesus. E aonde Jesus está, milagres acontecem. E esta alegria é constante nas nossas vidas. Ou você não tem sentido mais esta alegria? Eu te pergunto, tem alegria no teu coração? Tem alegria na tua alma? Você realmente pode abrir a sua boca nesta noite e dizer: glórias a Deus, com alegria na sua alma? Ou está faltando alegria? Porque eu te digo uma coisa: Jesus, o príncipe da paz, está aqui. E Ele quer alegrar a tua alma. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. O que tem te angustiado? O que tem te amargurado? O que tem te abatido, que talvez ninguém saiba, é alguma coisa entre você e Deus. Eu te digo uma coisa: Jesus está aqui. Você não entendeu o que eu disse. Jesus está aqui. Eu acho que você ainda não entendeu o que eu disse. Jesus está aqui. Aleluia. Ele quer alegrar a tua alma. Ele quer alegrar o teu coração. E neste momento, Ele toca no teu coração como Ele tocou naquele caixão. E eu tenho certeza que virtude está saindo aqui esta noite. Porque Jesus quer ressuscitar aquilo que talvez você acha que esteja morto. E Ele quer trazer alegria para o teu coração. Alegria do Espírito Santo de Deus. E eu quero estar orando com você neste momento. Fecha o teu coração, teus olhos, e põe a mão no teu coração. Amado e Salvador Jesus, eu sei que o Senhor está aqui,
porque eu posso sentir a tua presença, que é real e verdadeira na minha vida. E eu posso ver que a igreja também sente a tua presença aqui neste lugar, porque este ambiente foi impactado pelo teu Espírito Santo. Aqui existem discípulos teus, que têm largado tudo para te servir. E neste momento, Pai, eu quero te pedir por essas vidas, que estão aqui no teu santuário, que talvez estão achando, Pai, que aquilo qual o Senhor tem planejado para a vida deles já está morto. Pessoas que não estão tendo mais forças para caminhar. Vidas, Senhor, que não tem mais alegria na alma e não conseguem mais abrir a sua boca para glorificar ao Senhor. Neste momento, eu libero uma palavra de Deus para essas vidas, que haja alegria do Espírito Santo nos corações, que sonhos sejam ressuscitados aqui esta noite, que aquilo que talvez pessoas já estavam querendo enterrar, que o Senhor venha colocar de pé nesta noite, e que essas vidas possam fazer como aquele jovem, abrir a sua boca e glorificar ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que faz milagres. Aleluia. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus esta noite? Aleluias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. The atmosphere